Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais uma semana do mercado cripto. Hoje, segunda-feira, dia 26 de junho, a gente está quase fechando o mês aí, a gente vai analisar o mercado e hoje a gente vai falar tanto do curto prazo quanto do longo prazo. E no curto prazo, a gente deve adotar estratégias bunda na parede. A gente vai falar tudo isso na análise de hoje, beleza? Caso você não seja inscrito no canal, considere se inscrever, que eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto, quando a gente olha para o MVRV intradiário dos últimos 30 dias no Bitcoin, a gente vê que chegamos em uma região aonde é ponta de realização de lucro. Quem comprou quando o MVRV estava lá em realizações de prejuízo, teve uma boa alta, surfou uma boa movimentação, então tem incentivos para poder realizar dentro dessa região. Se a gente for considerar o MVRV intradiário dos últimos 7 dias, a gente vai ver que ele bateu a região de realização e os players começaram a realizar. A gente está tendo preço andando de lado, enquanto o MVRV intradiário de 7 dias ele está caindo. Isso é um sinal que a gente tem a realização. Falando assim, quando a gente olha para o curto prazo, a gente entende que o melhor que podemos fazer nesse momento é realizar operações de curto prazo. Ainda mais se a gente olhar para book de ofertas. Calma, não precisa se desesperar. A gente está iniciando a nossa análise e até o final você vai entender um pouco mais toda essa estratégia. A gente vai olhar para o Price Action e a gente vai ver que mesmo realizando lucro, a gente pode construir uma ordem com stop de recompra, beleza? Vou falar tudo isso com vocês no vídeo de hoje. Bom, mas se a gente olha para isso daqui, a gente entende que os traders do curto prazo eles estão realizando. Os traders do médio prazo ainda não estão realizando, porque a gente está relativamente andando de lado aqui no MVRV de 30 dias. Então, possa ser que esses caras comecem a realizar também, isso daqui são operações mais de médio prazo, tá? Operação um pouquinho mais longa ali, mas pode ser que esses caras comecem a realizar também. Isso falando do Bitcoin. Se a gente for olhar para o Ether, a gente vai ver que o Ether não chegou em zonas tão atrativas assim para poder realizar lucro, porque a gente sabe que o Bitcoin puxou muito essa alta, ganhou dominância, subiu sozinho. A gente tem Ether em patamares ok, foram patamares de realização de lucro lá atrás? Sim, foram, mas eu considero isso daqui como patamares baixos. Eu tenho operações de médio prazo em Ether, mas eu vou olhar para 90 dias, tá? Porque eu estou com um time frame mais longo nesse médio prazo aí, então vou olhar para 90 dias. Os traders de curto prazo dos 7 dias, eles já estão realizando seu lucro também, tudo bem em cima do Ether, beleza? Quando a gente olha essas situações de realização de lucro, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem é que está realizando lucro. A segunda coisa que a gente deve entender é qual que é a minha expectativa daquela operação que eu abri. Se você abrir uma operação no curto prazo, onde você comprou Bitcoin em 25 mil dólares e agora a gente está nos 30 mil dólares, cara, excelente, já tem que realizar. Porque uma operação de curto prazo, você vai buscar o quê? 10, 15% de alta em uma operação de curto prazo? Se você for falar em médio prazo, você está buscando o quê? 50% em uma operação? Se você for falar em longo prazo, a gente está falando de multiplicações em vezes, 5, 10, 15 vezes. Então depende, não adianta você abrir uma operação de day trade e porque o mercado está subindo, você vai ficar carregando ela ada o infinito. Não, cara, se você abrir uma operação de day trade, você tem que saber fechar aquela operação com 10%. Se o mercado continuar caindo, 10% é só um número que eu estou falando aqui para vocês, mas saber fechar no seu alvo, no alvo de take, beleza? Então, quando a gente olha para o curto prazo, estamos dentro dessas regiões, operações de curto prazo, Guitelis, se tivesse operações de curto prazo ali da baixa até esse momento, estariam sendo fechadas nesse momento, beleza? Isso daí a gente falando dos dados on-chain de curto prazo.
Se eu olhar para o longo prazo, eu vou ver que os players estão parando de distribuir. Cada vez mais as bolinhas estão escurecendo no trend score. Isso daqui é sinal de que as pessoas estão rodando, segurando. Menos distribuição na praça, mais pessoas segurando, beleza? Esse gráfico aqui ele não vai te mostrar exatamente para que lado que o mercado vai. Você pode ver que tem fases que as pessoas estão rodando porque estão acreditando que o mercado ia continuar subindo e simplesmente o mercado está caindo. Isso daqui é só para a gente entender o que está acontecendo com os holders. A gente vê que mais holders estão entrando na praça. Algo que é muito bom para o médio e longo prazo. Se a gente analisar as realizações de lucro barra prejuízo, para entender se as pessoas, quanto que as pessoas estão realizando de lucro, quanto que elas estão realizando de prejuízo. Cara, extrema euforia ali, ó, quando as pessoas conseguem colocar a estrela no topo do ciclo do mercado, a gente está vivenciando uma alta zona de realização de lucro. Olha só, realizações, cara, de 4 bi em um dia, 4 bi no outro, 4 bi no outro. Cara, isso aqui são realizações pesadas. O mercado, ele não vai aguentar. Ele vai simplesmente, em algum momento, cair, beleza? As realizações de prejuízo são causadas por mãos de alface. Pessoas que não entendem muito do mercado e acabam vendendo no seu prejuízo. Quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que tivemos uma realização de lucro ali no dia 21, que foi da semana passada, de $500 milhão. Algo que é pouco, tá? Não é algo que é muito dentro do Bitcoin. Como eu falei para você, aqui a gente já teve dias consecutivos de 4 bi. A gente só teve uma realizaçãozinha ali de $500 milhão. Não é algo que me chama muita atenção. Não, é simplesmente olhando para aquilo, um movimento normal. Se a gente for olhar aqui, ó, anteriormente, a gente teve quase $2 bilhões sendo realizados em um único dia, ali no dia 7 de maio. Então, por que eu olho esse gráfico? Cara, talvez esse daqui seja um dos gráficos mais importantes que eu gosto de ver dentro da análise on-chain. Quando a gente tem altas realizações de prejuízo, cara, são os melhores dias para comprar. São os dias que eu mais gosto de entrar comprando no mercado. Porque a gente tem panic sell, a gente tem desespero, a gente tem o preço simplesmente se movimentando de maneira irracional. As pessoas estão desesperadas e vendendo emocionalmente. Adoro comprar nesses dias. Quando a gente tem altas realizações de lucro também, cara, são ótimos dias para a gente também colocar lucro para dentro do nosso bolso. Quando eu olho para isso daqui e vejo que a gente está tendo pouca realização de lucro, tá ok. Porque entenda, tem muita gente, muito supply foi comprado aqui na casa dos $17 mil. Isso dá 100% de alta. E eu estou falando de muito supply. A gente tem, cara, mais de 70% do supply na mão de long term holder. Esse supply ele está no lucro e a gente vê que esses caras não estão realizando. $500 bi não é nada. Realizações de investidores de longo prazo são essas realizações pesadas aqui consecutivas, beleza? Bom, quando a gente olha para a idade das moedas, a gente vê ali ó, que ainda temos 69% do supply com mais de um ano parado na carteira dos holders. A gente não vê uma distribuição dos holders quando a gente tem o preço subindo. Ou seja, a gente continua vendo uma confiança dos holders em acumular os seus ativos, em segurar os seus ativos. Ou seja, a gente tem dois cenários diante da nossa frente. Longo prazo, tudo saudável, tudo super positivo. Curto prazo, aí já está mais incerto. É bom a gente realizar lucro e colocar lucro no bolso nas operações que nós temos de curto prazo. Então a gente tem dois cenários. O que a gente tem que fazer? Se perguntar, a minha posição é de curto, médio ou longo prazo. Quando eu entrei no mercado, eu estava com alvo aonde? Qual que era a minha expectativa de lucro? Se você entrou em uma operação sem nenhuma dessas respostas, você fez errado. Você está simplesmente jogando uma moeda para o alto e decidindo cara ou coroa. Você não está sendo estratégico. Você pode ser um torcedor, você pode ser uma pessoa que está simplesmente brincando. Eu não brinco no mercado. Eu estou aqui para multiplicar capital. Esse é o meu jogo, beleza? Sempre estou pensando como posso multiplicar meu capital dentro do mercado cripto. Bom, então as posições de longo prazo, cara, estou super tranquilo, super confiante de que a gente já bateu fundo, que a gente não vai retomar patamares lá atrás. Olha só que louco.
Vocês sabem bastante, as pessoas que me acompanham aqui há mais tempo no canal sabem que eu analiso o grupo de carteiras de Bitcoin de 10 a 100 Bitcoins, tá? Porque esse grupo de carteiras foi quem me mostrou exatamente a distribuição no topo do mercado, beleza? Depois esses caras aqui se mantiveram estáveis até a gente iniciar a nossa fase de capitulação e esses caras voltam a acumular. Isso daqui para mim é o grupo de carteiras que está ditando o ciclo, aonde a gente tem mãos mais influenciadoras do ciclo. Tem um outro grupo de carteira também, que é um grupo de carteira pesada de 1.000 a 10.000 Bitcoins, que se a gente olhar para esse grupo de carteira e analisar eles, a gente vai ver que eles distribuíram ali na formação do topo também, se mantiveram e na sua acumulação ali, ou na sua lateralização, no topo de complacência, e depois eles foram distribuindo pesado até a gente ter a quebra da FTX. Depois que a gente teve a quebra da FTX, esses caras começaram a andar mais de lado. A gente não via nem distribuição, nem acumulação. Só que esse grupo de carteiras começa a me chamar a atenção a partir desse momento aqui. A partir do momento que a gente forma o fundo nos 25 mil dólares, a gente começa a ver esse grupo de carteiras voltando a subir. Significa que eles vão subir, eles vão seguir comprando daqui para frente? Não, cara, não significa nada disso. Eu não consigo prever o futuro, eu não consigo prever o preço do Bitcoin para amanhã, eu muito menos vou conseguir prever as movimentações dessas carteiras. Não sei para que lado que ela vai. O que eu consigo fazer como analista? Sentar a bunda na cadeira aqui todos os dias, analisar o mercado, entender para onde que está apontando, para que lado que está indo, qual que é a direção que eu tenho, quais são as informações que eu tenho diante da minha frente. Através de todas essas informações que eu tenho diariamente, eu tomo as minhas decisões de comprar no longo prazo, de comprar no médio, de comprar no curto prazo, de shortar no curto prazo ou simplesmente de abrir long no curto prazo. Depende. Eu simplesmente recebo as informações daquele dia e tomo as minhas decisões. E maior parte dessas informações, maior parte dessas decisões, cara, tá aqui em uma análise gratuita para você aqui dentro do canal do YouTube, beleza? Você não paga nada por isso. Bom, na verdade você pode pagar com seu like ou se inscrevendo no canal. Bom, a gente analisando isso daqui, a gente vê que está tudo muito saudável para o longo prazo do Bitcoin. Minhas posições de longo prazo seguem compradas, sigo holdando. Não tenho sinal algum de que a gente já chegou no final de um ciclo de alta, que a gente vai iniciar novas baixas, que a gente vai fazer novos fundos. Cara, não tenho nenhum sinal diante da minha frente. Enquanto eu não tiver esses sinais, eu fico segurando as minhas posições de longo prazo. Bom, analisando o nosso price action aqui, olha só, a gente está em uma região de resistência. O que a gente faz? A gente sempre usa a regra de Charles Dow. A gente compra suporte, a gente vende resistência. Quem aplicou exatamente essa técnica simples, compra suporte, vende resistência, a gente vê que essa pessoa conseguiu aí ter um lucro de 20% em 10 dias. Algo que é muito bom. Por isso que a gente começa a ter pressões de vendas dentro dessas regiões. Falando mais de médio prazo aqui, a gente teve uma movimentação super saudável. Olha essa movimentação. A gente veio com a queda e o volume decrescente. A partir do momento que a gente tem a movimentação de alta, a gente tem o volume crescente. E foi um volume alto, não foi um volume baixo. Se a gente analisa o volume aqui, foi mesmo os volumes que a gente teve exatamente nas pernadas anteriores. Beleza? Médio prazo, eu estou esperando Bitcoin mais para cima, tá? Quando a gente fala em gráficos semanais, eu vou estar com expectativa de Bitcoin lá para casa dos 28. Opa, cadê? Lá para casa dos 38 mil dólares, não 28, né? 38 mil dólares. Só que no curto prazo a gente está em uma região incerta. Se estamos em uma região incerta aqui no curto prazo, a gente pode descer o time frame para tentar entender o que a gente tem de padrões gráficos aqui no curto prazo.
Bom, se a gente analisar o curto prazo, a gente vai ver que tivemos volumes nas altas, né, volumes nos movimentos de alta, e a gente também teve altos volumes nas vendas. Isso daqui foi um volume alto na venda. Quando a gente olha, esse daqui também foi um volume alto na venda, volume alto na venda, e olha só, há uma hora atrás aqui a gente também teve um candle com volume alto na venda. A gente pode tentar entender o que pode direcionar o mercado através de padrões gráficos. Se a gente traçar um padrão gráfico aqui dessa movimentação depois dessa pernada, tudo que eu consigo encontrar é um canal de baixa. Canal de baixa tem a maior probabilidade de romper para cima, beleza? Só que a gente pode se estender nesse canal durante um longo período, até encostar uma média de 200 períodos, não sei até onde a gente pode encostar. No Price Action, olhando para o curto prazo, a gente tem bons sinais, porque isso aqui pode ser uma bandeira de alta, um canal de alta, fazer um rompimento para cima. Só que, como a gente olha para o diário aqui no curto prazo, e a gente sabe que estamos em momentos onde várias pessoas vão realizar, porque a gente está em região de resistência, a gente compra suporte, a gente vende resistência, nada melhor do que vender dentro dessa região. Até mesmo, saca só, operações de médio prazo, elas podem ser defendidas dentro dessa região. O que seria uma posição defendida? Cara, a gente tem regiões claras aqui, a gente tem um topo aqui em cima. Ou seja, se a gente quiser defender posições como a gente compra suporte, a gente vende resistência, mas se você estiver falando em médio prazo e você ainda está esperando uma próxima pernada, você pode defender as posições. O que é defender? Efetuar venda das suas posições e colocar um stop de recompra acima do rompimento anterior. Olha só, stop não serve só quando o mercado está caindo. Stop é exatamente uma antítese da sua tese. Se você acha que o mercado vai subir, você compra. E caso o mercado caia, você tem uma região de stop. Para quê? Para você cortar aquele mal pela raiz, cortar aquele prejuízo em uma determinada região. Se você tem uma tese de que o mercado vai subir, a sua antítese é que o mercado vai cair. Opa, isso daqui é o que eu acabei de falar. Se você tem uma tese de que o mercado vai cair e a sua antítese é o mercado vai subir, você coloca um stop de recompra daquela sua venda que você fez. Então, olha que louco. A gente pode adotar uma estratégia de sim proteger nossas operações, vendendo nossas operações aqui e recomprando nossas operações caso seja rompida essa região aqui em cima. Essa é uma excelente estratégia que eu gosto. Sabe por quê? Se o mercado anda em ondas, ele subiu em linha reta aqui, ele pode continuar subindo em linha reta? Pode, mas ele também pode entregar um pullback. Até onde que ele pode entregar um pullback? Até uma retração de Fibonacci. Se a gente olhar a Fibonacci, a gente vai ver que o mercado não recuou nem em 0,382 de Fibonacci. Geralmente ele recua 50% ou vai até 0,618 de Fibonacci. Então, defender posições dentro dessa região eu acho que é muito válido. Eu estou falando com vocês desde o finalzinho da semana passada de que nesse momento eu tenho um olhar mais para venda do que para compra no curto prazo. Eu prefiro estar vendendo no curto prazo do que estar comprando, beleza? Principalmente se a gente olhar para RSI, a gente vai ver que a RSI já chegou em região de sobrecompra. Então ele precisa esfriar. Pode subir com divergência? Pode, cara. Mas aí você está trabalhando com várias hipóteses de que pode acontecer. Mas os dados estão te mostrando que, cara, a gente já teve uma boa pernada. Por que não realizar lucro dentro dessas regiões? E se a gente for olhar para o Ether, a gente vai ver que o Ether subiu um pouco menos, mas ele está travado na metade do canal aqui que nós temos. Esse canal de alta que nós temos aqui também, ele está travado nessa metade. Eu estou esperando o Ether a 2.600, não sei se isso vai acontecer. Tenho operações onde o alvo são 2.600. Caso a gente venha visitar patamares mais baixos, do meu custo médio que está em 1.800, talvez tenha o interesse em comprar mais, talvez não sei. A gente tem que ver qual que vai ser a história que o mercado vai nos contar. Vai vir queda com grande volume? Vai vir queda engolfando toda a alta?
vai vir queda revertendo padrões gráficos? Se vier, a gente muda nosso setup, a gente muda a nossa estratégia. E olha só, quando eu falo de Bitcoin e eu olho para o book de ofertas, olha só, a gente tem algo que devemos ficar atentos ao book de oferta. Se a gente vê, obviamente está entrando ordens de suportes dentro do book, tá? A gente vê que essa região aqui tem um interesse de compra dentro do book de ofertas. Quando a gente olha para essa região, tinha 170 bitcoins dentro da Binance. Quando a gente olha para esse momento, foram comprados esses 170 bitcoins aqui. Quando a gente vê quanto que tem agora, tem 140 bitcoins dentro da Binance. Só que saca só, a gente teve grandes pressões de vendas cá atrás. O mercado veio, pegou todas essas ordens de vendas e simplesmente depois voltou e caiu. Conforme ele caiu, a gente teve entradas de mais ordens de vendas. A gente tinha 400 aqui atrás, depois a gente entrou para 145. Capturou novamente, caiu. Se a gente olhar para o book depois, o que aconteceu? A gente começou a ter ali, 200, 290, 300, 320 ordens. Ou seja, isso daqui me mostra que a gente está tendo muita pressão de venda ainda dentro dessa região. E se a gente olhar para a quantidade de bitcoins que a gente tem em compra versus ao que a gente tem em venda, a gente tem mais em venda do que em compra. E aqui está uma pegadinha que o mercado pode estar fazendo. Geralmente, a gente tem mercados subindo e mercados criando distribuições. Geralmente, a gente tem o mercado caindo e criando acumulações. Como que faz uma acumulação? Você compra 2, vende 1. Compra 2, vende 1. Compra 2, vende 1. No final, você vai ter a quantidade que você quer. Como que funciona uma distribuição? Vende 2, compra 1. Vende 2, compra 1. Vende 2, compra 1. Você trava o preço dentro daquela região. Quando eu olho para o book do Bitcoin, eu vejo que a gente pode estar construindo uma distribuição. Tenho certeza que a gente está tendo essa distribuição? Não, não tenho certeza. Mas o fato dessas ordens aqui estarem aumentando e tendo menos na ponta de baixo, eu enxergo que a gente pode sim vivenciar uma distribuição aqui em cima. Se a gente pode vivenciar uma distribuição aqui em cima, nada melhor do que bunda na parede. É o que eu abri o vídeo comentando com vocês. A gente tem sinais de que o curto prazo entrou em ponta de realização. Nesse momento, você vai ter FOMO. Nesse momento, você que não comprou os 28, os 27, os 26 e os 25, você vai querer comprar, cara. E se você perguntar para o Gui Teles qual que é a minha opinião nesse momento, esquece compra. Nesse momento, é momento de venda no curto prazo. Não temos nenhum ponto de entrada agora. Por mais que a gente esteja formando uma bandeira de alta, alguma coisa desse tipo, cara, isso não é momento para entrar. O diário está em sobrecompra. A gente tem que simplesmente aportar durante as quedas. Eu, Gui Teles, uso isso como filosofia. Eu compro queda, eu vendo alta. Então, as minhas análises, elas sempre vão estar pautadas dessa maneira. Se eu estiver vendo que o mercado subiu muito, eu vou estar defendendo mais as minhas posições. Seja vender, seja criar stops defendendo posições onde eu vou ter uma recompra. Cara, existem várias maneiras e várias estratégias que a gente pode adotar. Então, para o curto prazo, eu não vejo que a gente deve estar entrando no mercado. No curto prazo, cara, deixa subir. Mesmo que continue subindo, uma hora ele vai retrair. Quando ele retrair, aí sim você tem a oportunidade de compra. Porque saca só, muitas pessoas que não conseguem controlar o FOMO, né, esse sentimento de fear of missing out, o medo de ficar fora do jogo, acha que o mercado só vai para a lua, acha que o mercado vai subir daqui e vai fazer assim. Só que ele pode fazer, é raro ele pode fazer. Só que mesmo ele fazendo isso, uma hora ele vai fazer isso. E quando ele fizer isso, essa é a sua oportunidade. Por exemplo, quando vocês me perguntavam aqui se era momento de compra, eu falava que não. Se você me perguntasse aqui, ó, eu falava que era momento de compra. Inclusive, eu estava comprando. As minhas operações de Ether do sábado foram compradas ao longo desse pullback. Agora é momento de compra? Não, agora é momento de venda. A gente vai buscar por compra na próxima pernada de baixa que nós
tivermos, beleza? E olhando desse jeito para o mercado, cara, você consegue surfar as movimentações que estão acontecendo. Você não precisa ser um torcedor de tipo, nossa, o preço do ativo vai parar em 100 mil dólares. Nossa, o preço do ativo vai parar em 10 mil dólares. E você ficar simplesmente esperando aquilo acontecer. E se não acontecer, você vai fazer o quê? Vai ficar com prejuízo? Vai ficar de fora do mercado? Você tem que saber surfar as movimentações, beleza? Nesse momento, eu olho mais para uma ponta vendedora do que para uma ponta compradora para o curto prazo. Para o longo prazo, eu estou simplesmente acumulando ainda, porque no longo prazo a gente já está falando de outras métricas, tá? Não são as mesmas métricas que a gente usa para todos os time frames. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise de hoje. Amanhã a gente está de volta aqui no canal analisando as altcoins. Então, se você quer alguma altcoin específica, deixa aí nos comentários que amanhã eu dou uma olhadinha e crio a lista aqui para poder analisar para vocês. Tamo junto, forte abraço, desejo uma ótima semana a todos e bora lá para mais uma. Valeu!